Emanuel e Emanuele. E a vida continua. E por muito tempo será difícil esquecer o infortúnio que se viu naquela rua. Mais uma história da vida real, com algumas perguntas sem respostas e uma grande incógnita. A máquina de quase 1.500 quilos tocou ou não na de 170 quilos? É a chave para explicar aquilo. Não há dúvida desta certeza irreversível. Foram-se 2 vidas e trazê-las de volta é impossível. Uma conduta imprópria de gente bem instruída resultou de imediato na perda de 2 vidas. E a luta por justiça e não por vingança é a bandeira que, junto com a sociedade, a família levanta. Lembrança dos últimos instantes que a tecnologia registrou causam tristeza e uma grande dor. E a grande incógnita continua. Se o carro não tocou na moto, o que aconteceu naquela rua? E quem vê as imagens fica a se perguntar, porque as árvores estão lá e a cena muda na hora H. Mas será que há gente tão forte a ponto de querer ver 2 vidas se chocando contra um poste? Apesar da dor, alguns desejariam ver, pois é a peça que falta para o quebra-cabeça se resolver. Não tem a palavra as vidas ceifadas. Oh, como se desejaria ouvir essa história por elas contada. Uma discussão no caótico trânsito da metrópole terminou com 2 vidas indo parar na necrópole. Em consequência de uma conduta imprópria, mais vidas foram afetadas, além das pessoas mortas. Lá no meio de tudo isso, surge uma figura afamada, chamando o laudo do DPT da Bahia de palhaçada. Laudo afirma que a conduta imprópria da motorista causou o acidente, conduta inconsequente. E que a justiça seja feita e a lei com rigor aplicada, conforme a medida da inflação cometida. E a vida continua. E por muito tempo será difícil esquecer o infortúnio que se viu naquela rua. Mais uma história da vida real, com algumas perguntas sem respostas e uma grande incógnita. A máquina de quase 1.500 quilos tocou ou não na de 170 quilos? É a chave para explicar aquilo. Não há dúvida desta certeza irreversível. Foram-se 2 vidas e trazê-las de volta é impossível. Uma conduta imprópria de gente bem instruída resultou de imediato na perda de 2 vidas. E a luta por justiça e não por vingança é a bandeira que, junto com a sociedade, a família levanta. Lembrança dos últimos instantes que a tecnologia registrou causam tristeza e uma grande dor. E a grande incógnita continua. Se o carro não tocou na moto, o que aconteceu naquela rua? E quem vê as imagens fica a se perguntar, porque as árvores estão lá e a cena muda na hora H. Mas será que há gente tão forte a ponto de querer ver 2 vidas se chocando contra um poste? Apesar da dor, alguns desejariam ver, pois é a peça que falta para o quebra-cabeça se resolver. Não tem a palavra as vidas ceifadas. Oh, como se desejaria ouvir essa história por elas contada. Uma discussão no caótico trânsito da metrópole terminou com 2 vidas indo parar na necrópole. Em consequência de uma conduta imprópria,
mas vidas foram afetadas além das pessoas mortas. Lá no meio de tudo isso, surge uma figura afamada, chamando o laudo do DPT da Bahia de palhaçada. Laudo afirma que a conduta imprópria da motorista causou o acidente, conduta inconsequente. E que a justiça seja feita e a lei com rigor aplicada, conforme a medida da infração cometida. Este vídeo foi produzido por Antônio Souza, Provérbios 19:21. Visite o blog Cantinho da Poesia. Acesse www.epurapoesia.blogspot.com.